continue de pé, vamos estender a mão sobre a vida dele. Ele também precisa de oração. Estenda suas mãos para cá, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Deus, porque aqui está o teu escolhido dessa noite. Meu Deus, Senhor, separado para trazer a tua palavra. Ah, Papai, o Senhor conhece o íntimo e o profundo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Ah, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor, a esposa, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor. Porque sabemos, Jesus, que estamos nos dias difíceis e cobertos, Senhor, mas que a tua palavra venha ser o principal nessa noite. E todos dizem amém. Quantos estão felizes por mais uma vez estar na casa do Senhor? Dando glórias ao santo nome de Deus, que somente Ele é digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. Motivo de alegria de estar juntamente com os irmãos aqui nessa noite. Temos esse privilégio de poder estar entregando a mensagem. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por mais essa bênção que Ele me concede, e a pastora Silvana, a pastora Elzimar, o qual nos concede essa oportunidade. Nos abençoe em nome de Jesus. Gostaria de estar lendo com os irmãos em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Uma passagem muito conhecida que me chama a atenção. E aqui vamos ler do versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, que diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Podeis assentar, igreja. Palavra conhecida, como já disse anteriormente, mas que fala tremendamente em nosso coração, pois sabemos que quando recebemos uma promessa do Senhor, ela não se cumpre do dia para a noite. Existe um tempo, e esse tempo se chama processo, a qual nós devemos passar, porque se não passarmos por esse processo, certamente as promessas do Senhor não se cumprirão em nossas vidas. Vemos aqui uma promessa que Deus faz ao patriarca Abraão, onde ele fala que do próprio Abraão irá sair uma grande nação. Do mesmo Abraão e sua esposa Sara irá sair uma numerosa nação. Mas tem um X, um asterístico em tudo isso. Abraão e sua esposa já eram idosos. E quando o Senhor dá esta mensagem sobre a promessa a Abraão, nós vemos o que Deus pode prometer, e que nos olhos humanos nós vemos que é impossível,
Pois como a Bíblia própria relata sobre a sua idade, a qual era 75 anos quando o Senhor Deus lhe deu essa promessa, e sua esposa também já era anciã. E assim é Deus, com quantas promessas Ele nos faz, e às vezes duvidamos, mediante as dificuldades e os empecilhos a qual nós mesmos colocamos. Mas o Senhor Deus é o Deus do impossível. E quando Ele promete, Ele não simplesmente fala por falar, porque toda promessa a qual Deus te entrega tem um fundamento, tem uma razão, a qual Ele mesmo irá fazer com que cumpra-se na minha e na sua vida. E quando Deus promete, pode ter certeza que a promessa que Ele faz, Ele irá cumprir. E às vezes olhamos para as dificuldades que passamos. Podemos olhar nessa passagem que, aos olhos humanos, até mesmo hoje com a nossa medicina é impossível, e ainda muito mais naquele tempo, a qual a medicina era totalmente precária. E quando Deus fala para ele: sai da casa do teu pai Terá, sai da tua parentela, Deus está dizendo para Abraão: não é aqui que eu quero que você seja abençoado, não é aqui que eu quero te fazer um grande pai de uma grande nação. Deus fala para Abraão: saia do comodismo, saia da casa do teu pai. E quantas vezes nós estamos em situações cômodas para nós, e Deus, Ele nos dá uma palavra: não fique se acomodado. Assim somos nós na obra de Deus. Não queremos prosperar porque achamos que Deus, Ele irá nos abençoar só porque a gente faz um pouquinho. Mas nós devemos ter a consciência de que nós devemos não fazer um pouquinho, mas devemos fazer o melhor para Ele. E esse melhor, Deus quer que nós saímos da área de conforto, da zona de conforto. Pois às vezes está tudo bem, está tudo tranquilo, está mil maravilhas. Mas Deus não quer que você se acomode. Levante-se, cumpra aquilo a qual é o nosso dever como servos de Deus. Não tenha essa mentalidade de ficar somente fazendo um pouquinho. Faça o seu melhor. Aleluia. E quando Deus fala para Abraão: olha, saia da tua terra, da terra do teu pai, de tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação. E assim é a vida cotidiana. Quantas vezes nós recebemos promessa tal, a qual Deus fala duramente sobre nós se separarmos de pessoas queridas, parentes, amigos. Mas nós temos que ter a consciência de que nem toda amizade é boa, nem todo parente que se aproxima de você quer o teu bem. E Deus queria honrar a Abraão longe. Se você for ver nas Escrituras, nós temos exemplos que a própria família derruba, machuca, fere e mata por simplesmente interesse. E assim é no nosso cotidiano, que às vezes precisamos nos afastar de amigos, parentes, para que Deus possa fazer cumprir o seu propósito em nossas vidas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado que ele. Provérbios 18, 24, quando Salomão escreve este versículo, ele está dizendo: olha,
Tolice é pensar que o homem com muitos amigos sai ganhando. Tolice é pensar que o homem que tem uma quantidade significativa de amigos, ele vai ter êxito em sua vida. Porque pensamos que quantidade é melhor do que qualidade. Pensamos que pelo fato de sermos influentes, pensamos que por mais que temos contato, nós temos amigos, mas devemos ter a ciência de que o verdadeiro amigo nosso é Deus. E quando Salomão fala que há amigo mais cegado que irmão, ele não somente está dizendo que existem amigos que têm somente o interesse benéfico a você, mas ele está dizendo que a sua própria família, pode ser que até o seu próprio irmão ou irmã está tentando te derrubar. Isso não quer dizer que você vai cair, mas se apegue com pessoas que queiram o seu bem. E quando Deus promete a Abraão sobre aquilo que ele quer fazer, ele está dizendo: olha, se aparta-te de tudo aquilo que não provém de mim e concentre nos meus caminhos. Às vezes somos rebeldes, queremos desfazer somente daquilo que não é bom aos nossos olhos, mas não queremos fazer e desfazer daquilo que Deus está vendo que não é bom para nós. E quando Abraão, ele vai e se aparta da tua parentela e faz cumprir o pedido e a ordem de Deus, você vai ver que o Senhor Deus, ele o abençoa. A obediência traz coisas benéficas ao ser humano. A obediência faz com que você seja muito abençoado da parte de Deus. Aleluia. A gente pode ver a passagem sobre José, a qual ele recebe duas revelações através de sonhos da parte de Deus. Mas todo propósito não acontece do dia para a noite. O propósito, ele leva tempo. O propósito tem um processo. E você vai ver que Deus não revela, Deus revela o propósito. Ele mostra 2 sonhos para José, a qual ele iria se destacar, a qual ele iria ser um alguém de autoridade, um alguém de domínio, um alguém próspero. Deus, ele mostra tudo isso para José. Deus, ele mostra em sonhos a qual ele vai ter a revelação de que ele será um alguém maior entre seus irmãos, maior entre os seus amigos. Mas Deus, ele não revela, não mostra o processo ao qual José iria passar para que o propósito dele fosse cumprido em sua vida. Deus revela o sonho das bênçãos. Deus revela que ele iria ser alguém de destaque, mas não revelou que iria ser jogado em uma cova e ser vendido como escravo. E às vezes Deus vai te mostrar o propósito, mas Ele não vai te revelar aquilo que é o processo para você não entristecer em seu coração. Mas Deus te diz essa noite: não perca a fé. Não desista do seu propósito somente porque as lutas estão batendo a sua porta, a enfermidade, as barreiras, os obstáculos estão chegando à tua casa. Se Deus fez prometer, se Deus prometeu uma palavra, uma promessa para você, não se desanime, porque no tempo certo Ele irá cumprir isso. Deus, ele revelou e cumpriu a promessa sobre José, a qual ele iria estar governando
uma poderosa nação. Deus ele revelou sobre e cumpriu a sua autoridade, fez com que José fosse um alguém muito importante e de destaque perante os seus irmãos, a sua família, mas ele não mostrou a José todas as ciladas aqui. A esposa de Potifar iria tentar contra a sua vida. Deus, ele não mostrou sobre os 2 anos no cativeiro a qual José iria passar. Deus, ele não mostrou, porque certamente se mostrasse, José iria fraquejar. Somos seres humanos, mortais, mas quando Deus te mostra algo, ele está dizendo: foque no que eu te quero fazer. Foque naquilo que eu prometi. Não olhe para a direita, tampouco para a esquerda, porque eu sou contigo. Aleluia. E assim são as promessas de Deus até hoje. Não é só no tempo da Bíblia que Deus fala e Deus promete. Não é só no tempo da Bíblia que Deus cumpre promessas. Queremos as coisas para ontem, queremos as coisas que aconteçam em um estalar de dedos, mas Deus diz para nós essa noite: o seu tempo não é o meu tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Tudo isso foi causado por inveja. Poço no qual José foi jogado, a cova, ele ser vendido, humilhado, ter passado por prisão, ter sido escravizado. Tudo isso foi causado por inveja de seus irmãos, a qual Jacó, teu pai, o amava mais do que a todos, pois José era o filho de sua vez. A Bíblia relata isso. E os irmãos de José cresceram os olhos mediante aos dois sonhos que Deus tinha dado para ele. E aí vamos voltar àquele velho versículo: há amigos mais chegados que irmãos. Você vai ver que os próprios irmãos de José fizeram atrocidades porque viram em José alguém que poderia se destacar. Viram em José alguém que estava se destacando, se aflorando perante todos. Mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas em sua vida. Não importa quem esteja tentando te derrubar, não importa quem esteja fazendo com que o seu tapete seja puxado, não importa que as pessoas estejam tramando algo contra a tua vida, porque o Deus que nós servimos é maior para com nossa vida, e Ele quebra, derruba muralhas para salvar o teu servo. O mesmo Deus da Bíblia que fez milagres, operou, está hoje aqui para dizer: eu movo, eu destruo, eu mato, eu firo por um servo fiel meu. E não adianta ninguém operar ou tramar coisas contra, pois servimos um Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma frase: quem não suporta o processo não vive o propósito de Deus. Frase essa que é muito conhecida em nosso meio, mas que faz
Quem não suporta o processo não vive o propósito de Deus. E quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele testa a sua fé. Um homem idoso e sua esposa idosa, como poderia gerar filhos e fazer dele uma grande nação? Aos olhos humanos era algo impossível, e até eu tenho certeza que muitos aqui iriam duvidar da promessa de Deus. É aí que Deus testa a nossa fé. E quando Ele testa, Ele não está brincando com a nossa cara, Ele está querendo ver até onde vai a sua fé. Aleluias. Você vai ver em Gênesis 17, quando Deus Ele fala, Abraão ri, porque é normal do ser humano duvidar. Ele ri não debochando da promessa a qual Deus fez a ele, sobre gerar filho, e dele ser gerado uma grande nação. É normal duvidarmos do impossível, mas devemos saber que o impossível só o Senhor faz. Aleluia. Você vai ver sua esposa Sara também duvidando, rindo em seu coração. Em Gênesis 18, ela também ri, mas isto é normal do ser humano. Às vezes queremos limitar os poderes de Deus, queremos botar obstáculo naquilo que Deus é capaz de fazer. Queremos limitar os poderes do Pai. Aleluia. Mas uma vida com Deus, ela é pautada na fé e na confiança no seu poder. Uma vida com Deus, ela é baseada e pautada na fé no Todo-Poderoso. Uma vida com Deus, ela é pautada em oração e confiança da parte de Deus. E mesmo assim, existem situações em que vamos pensar sobre o poder de Deus em nossas vidas. E mesmo a tudo dando errado, e mesmo a todas as opções dizerem não, e mesmo a tudo remando ao contrário, não perca fé no Deus que você serve. Aleluia, glórias a Deus. Pois quando limitamos os poderes de Deus, nós estamos sendo descrentes. Mas nós devemos saber que não há nada impossível para Deus. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? No tempo certo Ele irá cumprir. Não queira ser descrente, não queira ser incrédulo, somente tendo uma visão humana. Aleluia, glórias a Deus. Passa-se tempo, dias, meses, anos, e achamos que aquela promessa a qual recebemos da parte de Deus não irá se cumprir. Mas promessa de Deus não tem prazo de validade. A promessa de Deus, ela não é como um produto que compramos no mercado, que ali já vem escrito a sua data de validade. A promessa de Deus é algo que vai além da compreensão humana e tempo. E temos a ciência de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia. Não tente
adiantar o processo, porque Ele faz parte do propósito. Não tente pegar atalhos, não tente querer encurtar, porque tudo isso gera consequências negativas para nós. As consequências, elas vão diretamente a nós, vão batendo a nossa porta, porque a nossa conduta de querer tudo ser mais fácil estraga o propósito e dificulta o tempo que Ele irá cumprir em nossa vida. Nós vamos ver que em Gênesis 15 Deus havia prometido a Abraão sobre o filho. E no capítulo 16, Sara não confia nas promessas de Deus e entrega a sua serva Agar a Abraão para ser sua esposa e assim gerar um filho. E de serva, da sua serva Agar, fazer uma grande nação. Mas esse propósito, ele não incluía Agar, incluía Sara, sua esposa. E assim somos nós, queremos fazer com que o processo seja feito de uma hora para outra, sem orientação de Deus. Tudo que é feito fora da orientação de Deus nos traz consequências terríveis para a nossa vida. E você vai ver Sara se indignando, Sara tendo raiva, ódio de Agar, após Agar, a sua serva, está grávida de Abraão, seu marido, pois ela se precipitou, achando que a sua velhice impossibilitaria de gerar um filho. A sua precipitação fez com que ela tivesse ódio e um certo tom de inveja de sua serva, pois ela estava gerando um filho de seu esposo. Ela humilha Agar, pois ela vê uma situação que fugiu de seu controle, mexeu com seus sentimentos, ver o seu esposo esperando um filho de sua serva. E após a Sara humilhar Agar, ela se entristece e foge. Mas o anjo do Senhor a encontra e diz que o filho a qual ela iria receber, Ismael, dela também iria ser feita uma grande nação. E o anjo diz a ela para retornar: retorna para a tua senhora. E Deus fez cumprir as promessas de Deus na vida de Agar também. Nós vemos que dela foi gerada um numeroso povo. Deus, Ele cumpriu aquilo que era prometido. Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Quando somos guiados por Deus, quando vemos as promessas de Deus somente como nosso foco, as coisas tendem a caminhar de uma forma perfeita e agradável a Deus. E tudo que é perfeito e agradável a Deus para nós é bom. Mas quando tentamos trilhar caminhos a qual o Senhor não quer, quando tentamos facilitar com
que o processo seja mais rápido, é aí que Deus nos faz refletir, nos dá um puxão de orelha dizendo: acalma o teu coração. Acalma o teu coração em meio às lutas, às lágrimas, às dificuldades. Tenha fé e esperança naquilo que eu te entreguei. Acalma o teu coração. Não tente buscar caminhos a qual eu não quero para você. Não tente facilitar, pois essa facilidade que você busca vai fazer com que as consequências terríveis cheguem à sua porta. Tenha fé e esperança em Deus. Aleluia. E quando nós vemos o capítulo 21 de Gênesis, nós vemos que Deus ele cumpre a promessa sobre a vida de Abraão. Quando ele concebe com Sara o seu filho, Isaque, o filho da promessa. Passaram-se 25 anos desde quando Deus entregou a promessa a Abraão. Vemos que ele tinha 75 ao receber aquela promessa. E Deus ele não fez questão nenhuma de agilizar o tempo. Abraão, de uma certa forma, duvidou por ser já um idoso e sua esposa também. Ele, com os seus 75 anos, ele não tinha mais esperança nenhuma, mas quando Deus promete, ele cumpre e não falha. Você vai ver Deus realizando a tua promessa e o teu propósito ao chegar nos 100 anos. Abraão, quando Deus prometeu, ele não fez questão de minimizar o tempo, ele somente fez questão de que Abraão passasse pelo processo para poder fazer com que o propósito seja realizado em sua vida. Que tenhamos a nossa ciência de que as coisas não são do nosso tempo, que temos que ter a sabedoria de respeitar todo o processo. Não tente imputar nada. Às vezes nós estamos passando por angústias, aflições, e pedimos uma solução a Deus para que aquilo seja cessado logo. Pedimos e clamamos a Deus para que Ele venha interceder sobre a nossa vida, fazer com que todas as lutas, as tempestades passem logo. Nós sabemos que todas essas tempestades fazem parte do propósito maior de Deus em nossas vidas. Queremos às vezes só bênçãos, mas Deus ele tem algo para mim, para você, muito maior do que podemos pensar. Queremos que tudo seja do nosso tempo e da nossa vontade. Devemos fazer mediante tudo somente aquilo que nos é bom, nos é agradável, sem entregar os nossos caminhos ao Senhor Jesus, sem pedir permissão, sem pedir orientação do Pai. Atitudes fora da vontade de Deus te traz grandes consequências. Problemas esses que nós queremos evitar, mas nós só evitaremos se fizermos a vontade do Pai.
aproveitaremos se seguirmos aquilo que Deus nos manda, nos ordena fazer. Aleluia. Seja paciente e persevere naquilo que Deus te prometeu. Paciente e zeloso com os teus caminhos. Seja paciente, pois as promessas que vêm dos céus, elas não têm prazo de validade. Aleluia. Não queira passar por consequências terríveis. É normal fraquejar mediante as lutas, mediante as causas impossíveis. Quantas vezes a gente pensa até mesmo em largar tudo e se esconder? Quantas vezes pensamos em desistir e parar? Mas saiba que Deus está aqui te dando força. Duvidar das promessas é do ser humano, mas não perca foco e fé naquilo que Deus prometeu para você, porque no tempo certo Ele irá cumprir as promessas em sua vida. Aleluia. Convido a todos a ficar de pé nessa noite. A vida é um processo, meus amados. Podemos fraquejar, podemos bombear as nossas pernas, mas devemos saber que o nosso Deus é maior e está conosco. É Ele quem peleja por nós. É Ele quem vai à frente. É Ele quem está pelejando por mim e por você. Glórias a Deus, aleluia. Conte comigo para nós, por favor. Eu não sei o que se passa em sua vida, mas Deus é onisciente e sabe das lutas a qual você passa. Eu não sei das pelejas que você vem pelejando, mas o nosso mestre está aqui. O nosso mestre está aqui. E é normal você sentir as forças indo embora, mas é pela graça que nós somos fortificados, e é através de nossas fraquezas que o poder de Deus ele se aperfeiçoa. É normal ter momentos de dúvida, mas para o Senhor nada é impossível. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Sozinho.
Tenha fé que Deus é fiel para cumprir as promessas em sua vida. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem recebeu da parte do Senhor, amém?